Bom, o Dr. Carlos Biderman, consultor empresarial, grande empresário na área da consultoria e tal, aí conhecido nacional e internacionalmente, conselheiro do Grêmio, aliás, presidente do Conselho Deliberativo do nosso Grêmio Futebol Porto Alegrense. Grêmio. O último ano. O último ano, é? Tá, último ano da segunda hora também, né? Esperamos que sim, né? Ei, Carlos, obrigado pela presença. Não, certamente será o último. Já chega, né, Tia? Chega. Agora temos que ser bicampeão da segundona e esperar que o nosso adversário aqui também um dia chegue a bicampeão da segundona, né? Eu acho que... Bivice, talvez, né? Bivice, né? Tranquilo, né? Carlos, nós sabemos aí que a inflação no ano passado foi uma inflação de mais de 10%, do IPCA e tal, e isso alertou os gansos, como se diz aí. Quer dizer, é possível uma retomada da inflação ou ela está controlada? Olha, Silvio, é muito difícil responder essa tua pergunta. É óbvio que a inflação ia acontecer quando houve aquela pressão danada para o governo federal liberar recursos para os estados, especialmente na contribuição às famílias que estavam, enfim, em situação de dificuldade. Então, houve aquele auxílio mensal para as famílias de baixa renda, que era uma situação absolutamente, vamos dizer assim, necessária, e a contribuição aos estados. Então, houve uma expansão da base monetária gigante para poder suportar essa situação de emergência e, obviamente, que isso ia acabar em inflação. Isso é causa e consequência. Então, muitas pessoas, sem polemizar, nem politizar o tema, mas muitas pessoas... ao mesmo tempo, queriam que o governo Bolsonaro, o governo federal, fizesse essas contribuições pela emergência, pela necessidade, e ao mesmo tempo, né? E ao mesmo tempo criticam o governo pela inflação. Então, uma coisa ou outra, né? Poxa, então não pede os recursos e, enfim, aceita a inflação baixa, ou pede os recursos e aceita a inflação alta. Uma coisa está umbilicalmente ligada à outra. Então, isso é a causa e a consequência. Então, isso era absolutamente inexorável que ia acontecer, evidente. A gente até comentou isso aqui no programa. Agora, evidentemente, à medida que a base monetária não cresce, novamente se estabiliza, a partir daí se tem uma estabilização da inflação e a perspectiva é a queda da inflação. Não sei o que vai acontecer. Nós temos um ano eleitoral, evidentemente que os gastos são maiores em anos eleitorais. Temos aí o fundo partidário, que é um valor absurdamente alto, mas não é relevante em termos de contas federais. Mas existem outras pressões de gastos também dos próprios deputados, do próprio Senado, enfim, dos governadores. Então, é possível que se tenha uma baixa contenção de custos ainda de expansão monetária esse ano. Então, isso pode pressionar a inflação ainda esse ano. Mas todos os indicadores, todos os analistas, todos os bancos prevêem uma inflação já menor esse ano, né? O que é absolutamente natural. Agora, a inflação é um fenômeno mundial, né? Esses dias ainda analisando o que aconteceu nos Estados Unidos, 7% de inflação nos Estados Unidos, alguém disse, poxa, 7% nos Estados Unidos é muito mais que os 10% do Brasil. Não, 7% é 7% lá e 10% aqui, né? Não vejo, vamos dizer assim, essa diferença, mas a inflação é um fenômeno mundial que está acontecendo. O Brasil está dentro desse contexto e essa é muito decorrente da própria Covid e da expansão monetária causada pela contenção de gastos, pela necessidade de apoiar as famílias de baixa renda e também combater a Covid com gastos na saúde, com as vacinas, todo esse tipo de coisa. Então, isso é absolutamente natural que tenha acontecido. É importante que as pessoas entendam isso e coloquem um freio para que isso não siga acontecendo. Na verdade, assim, o governo hoje, como os mercados são muito interligados, né, Biderman? Internacionalmente são muito ligados, o mercado brasileiro com a economia mundial, é muito difícil o governo ter um controle absoluto sobre os preços internos, porque eles têm a influência externa. Por exemplo, tem muita gente que critica aí a inserção da Petrobras no mercado internacional por causa do dólar e tal, mas a mesma coisa que nós temos em relação ao petróleo, muitas vezes que sobe o dólar, sobe o combustível aqui e pressiona a inflação, da mesma coisa nós nos beneficiamos com os produtos agrícolas, que são commodities internacionais também parametradas, né, pela questão do dólar e dos mercados internacionais. E aí nós temos ganhos. Quer dizer, perdas e ganhos. Como é que o governo, até que ponto o governo pode ter um certo controle ou arrefecer um pouco a inflação? Porque os dados hoje de projeção já indicam inflação em torno de 5%, a metade do ano passado para agora 2022. Silvio, tem toda a razão, não tem nada que acrescentar ao que tu já dissesse. Enfim, o preço das commodities seguiu alto e o Brasil é um país que depende fundamentalmente de commodities.
Então, isso ajuda o país no seu sentido macro, né? E, evidentemente, que uma balança comercial equilibrada, que o Brasil aparentemente tem, é também muito positivo. E o que está acontecendo é um fenômeno muito interessante, por mais críticas que tenha havido, e acho que, vamos dizer assim, de novo, a gente sempre repete isso, acho que a imprensa tem feito um péssimo serviço ao país como um todo, ao só criticar, sem reconhecer aquilo que é bom. Agora surge uma notícia de rodapé de jornais que o Brasil recebeu agora, nesse início de ano, já 23 bilhões de reais de investimentos estrangeiros, né? Então, significa que não é que os investidores, os empresários têm baixa confiança no Brasil. Quem tem baixa confiança não põe 23 bilhões de reais. Isso, evidentemente, que impulsionou um pouco o dólar para baixo, o que é também favorável em termos de economia como um todo. Então, a perspectiva, Silvia, é desse equilíbrio, vamos dizer assim, global, e tem também um fator que está impulsionando preços para cima, que é a falta de componentes, né? A mudança do perfil de consumo das famílias no mundo, a partir da pandemia, isso gerou uma falta de insumo extraordinária. A gente está vendo em equipamentos eletrônicos e automóveis a falta de chips, né, o que tem causado aí de falta de produtos. Isso, evidentemente, que pressiona preços para cima. A gente está vendo nos automóveis aí, de novo, aquele fenômeno de que o carro usado, em muitos casos, vale mais que o carro novo. E carro novo vai se comprar? Não tem. Então, pela falta de equipamentos, desses componentes eletrônicos que está causando tudo isso. Outra coisa é o comércio internacional, acho que também já comentamos isso aqui, né? O comércio internacional, com a velocidade com que anda e o crescimento que aconteceu também a partir da própria Covid, uma interrupção por um certo período de tempo, desorganizou a logística global. E a partir daí tivemos portos aí com tempos, e temos ainda portos com tempos enormes de esperas para os navios descarregarem, gerando custos aí absurdos na logística e com aumento de preços dos produtos por consequência. Então, toda essa desorganização da economia global, a gente pode discutir, né, Silvio, e nunca vamos ter uma resposta definitiva sobre a extensão da contenção que foi feita a partir da Covid, se é razoável, não é, se foi na medida certa ou não foi, nunca vai ter essa resposta. Mas o fato é que se sabia, quando houve, vamos dizer assim, o lockdown global que aconteceu, que isso ia desorganizar a economia global e teria custos. Então, esses custos a sociedade está pagando hoje, esse custo da desorganização que aconteceu a partir do lockdown geral que aconteceu no mundo todo, especialmente no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul. Então, esse é o preço da pandemia que está se pagando. Isso era também inexorável que ia acontecer. Não adianta culpar A, B ou C por causa disso. Isso aconteceu e era, enfim, a forma como a sociedade reagiu a todo aquele momento novo e inesperado que aconteceu lá a partir de 2019 e 2020. Nós vamos ter um crescimento do PIB esse ano praticamente, quer dizer, um pouquinho acima de 0%, são as previsões. Tu acredita que possa melhorar esse desempenho? Eu acho que vai ser mais que isso, Silvio. Eu sou um otimista por natureza. Eu acho que a sociedade vem reagindo bem, o consumo cresce, a renda das famílias também tende a crescer, a partir até do que a gente estava falando há pouco, né? Então, acho que há uma propensão maior ao consumo. E, de novo, essa desorganização da economia como um todo gerou uma demanda um pouco diferente, né? Então, as pessoas se passaram a consumir alguns itens, por exemplo, enfim, para melhoria das suas residências, enfim, para passar mais tempo em casa, enfim, uma série de outros tipos de consumo, em detrimento de outros, como viagens, turismo, enfim, passagens, esse tipo de coisa. Mas, por outro lado, agora que as coisas se estabilizam, a partir daí as pessoas, especialmente as famílias, aqueles que estão empregados, infelizmente não são todos, mas aqueles que têm emprego, têm uma geração de acumulação de poupança talvez maior do que tinha no passado, tá? Então posso estar dizendo aqui uma heresia até para todos aqueles que passam dificuldades, mas tem recursos hoje para, enfim, para melhorar essa questão de consumo e talvez a partir daí o PIB possa ser maior que zero. Eu acho até que vai ser bem maior que zero esse ano, tem essa expectativa. Nós sabemos que na minha avaliação, nós vamos ter a mais importante eleição da história do Brasil. Uma série de coisas estão em jogo aí. Mas essa polarização, Biderman, pelo teu conhecimento que teve do cenário econômico, da questão do âmbito empresarial, de decisões empresariais e tal, porque é a partir delas é que se tem uma expectativa de aumento ou não do PIB e tal, na proporção que a gente imagina, essa polarização da política pode ter um efeito no desempenho da economia?
Com certeza, Silvio, com certeza. A expectativa em relação às eleições é muito grande, né? E essa polarização com propostas tão diferentes de um lado e de outro, isso não é um fenômeno brasileiro, isso é um fenômeno global, né? Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos e que aconteceu, Biden, Trump, né? Puxa, acho que a sociedade americana hoje está extremamente arrependida da opção que fez. Bem que a outra opção não era grande coisa também, mas a opção que fez foi muito ruim. A sociedade americana está pagando um preço alto pela opção que fez, né? E aqui no Brasil também, né? Meu sonho, Silvio, eu lá nas épocas, a gente falava um pouco sobre o IE, Fórum da Liberdade, naquela época eu sonhava com um país ou com um mundo onde eleições fosse uma coisa natural, normal, recorrente, que não tivesse, vamos dizer assim, esse risco de mudança de guinadas para um lado ou para o outro tão relevantes como a gente está enfrentando. Mas, infelizmente, isso não aconteceu, isso piorou. E acho que a opção que o Brasil tem esse ano, vamos dizer assim, não é muito boa ter essa polarização que está acontecendo. E, infelizmente, né, se não surge uma terceira via, uma via conciliadora, uma via, vamos dizer assim, que pense no país, no progresso, enfim, um estadista, né? O mundo não tem mais estadistas. Eu acho que isso é uma boa constatação, né, Silvio? Então, isso está fazendo falta, estadistas que possam, enfim, ter essa capacidade de liderar uma nação, vamos dizer assim, permitindo que as coisas fluam, especialmente dentro de princípios de responsabilidade individual e que preserve as liberdades individuais. Hoje, o ataque às liberdades individuais virou, assim, uma coisa absolutamente corriqueira. E todos os dias a gente vê na imprensa ataques às liberdades individuais, ataque a livre expressão das pessoas, a liberdade de imprensa, e a própria imprensa motiva e defende isso, que é um contrassenso absurdo. Eu fico pasmo de ver muita hipocrisia, né? Pretensos democratas defendendo a censura, defendendo prisão de quem tem opinião diferente, defendendo todo esse tipo de coisa. Isso é um contrassenso, eu não consigo aceitar. E isso é, vamos dizer assim, absoluta falta de educação, de conhecimento e de princípios, né? Especialmente de princípios. As pessoas hoje não têm mais princípios, não têm mais valores para poder analisar as coisas com um pouco mais de profundidade daquilo que vai além da ponta do seu nariz, né? Para saber o que está em jogo realmente. Biderman, muito obrigado pela tua presença. E realmente esse tipo de análise é importante, né? Por isso a gente traz pessoas da categoria do estirpe do Biderman para nos alertar a respeito disso. Obrigado, Biderman. Alguma coisa mais do Grêmio para fechar? Eu que agradeço. O Grêmio é uma expectativa de um ano difícil, né? Assim, eu acho que tem toda a condição de voltar à Série A, esse é o grande objetivo do ano. Acho que dá para ganhar o Campeonato Gaúcho e dá para fazer uma bela campanha que sabe beliscar uma Copa do Brasil. Então, e ser bicampeão da segunda ano seria uma coisa boa. É um ano de 3 eleições muito complexas, um ano de rearranjo do quadro político do Grêmio. Tá certo. Muito obrigado a você, telespectador. Uma boa semana de trabalho. Semana que vem, um novo encontro com vocês. Até lá.